se os homens sumissem hoje, as mulheres dariam conta? Com certeza. Ixi, fácil. Porque a gente é muito mais resolutiva do que homem. Homem pensa muito e faz pouco. Vocês vão lá e resolvem. Com certeza. Qual que é o principal papel do homem na sociedade? Silêncio. A mulher é muito mais resolutiva, muito mais forte, vamos dizer assim, do que o homem. Zenobio Pereira Funk, sabe por Deus, irmão. Qual o principal papel do homem? Procriação. Só pra reproduzir? Sim. Mais nada? Não tem uma coisa mais importante aí? Olha, não sei dizer. Acho que não. Vai pra lá, cachorro cururu. Se os homens sumissem da terra, as mulheres dariam conta? Ah, daria, né? Você viveria de boa? Viveria tranquilamente. E o serviço braçal, esse tipo de coisa? O serviço braçal a gente consegue fazer também. Dá pra dar um jeito em tudo. Não precisa de homem pra nada? Não precisa de homem pra nada. Eu não estou suportando mais. 100% das mulheres no Brasil, hoje vivas, são feministas. Em maior ou em menor grau. Mas que elas são feministas, são. Ponto. E como eu disse, por que eu quero pegar a maior parte dos caras Blue Pill e Purple Pill? Porque eles ainda estão com esse modelo de pensamento feminino. Feminino e infantil. Que de certa forma dá no mesmo. Eles não querem ver a realidade, aceitar a realidade e lidar com ela, se adaptar à realidade. Eles querem viver naquela fantasia, a mesma coisa que os caras tradicionalistas, conservadores fazem. Mesmo aqueles caras que já eram pegadores, mas chegaram na meia-idade e começaram a procurar uma princesinha, é como se eles estivessem revertendo. O cara tem um momento de alpha, um momento de red pill, só que o cara reverte, o cara volta pro blue pill. Então não é nem só aquele fato de conseguir alcançar o máximo de caras que são blue pill e purple pill e tornar eles red pill. Tu tem que fazer os caras seguirem adiante. Tem muito canal de MGTOW aí que os caras... Eu entendo, os caras ficam se alimentando dos inscritos, assim, dos espectadores que estão na Red Pill Rage. E daí são aqueles vários canais, que nem, por exemplo, do MGTOW 101, do Angry MGTOW, que o cara fica simplesmente reclamando da vida, mas cadê o objetivo? Cadê o objetivo próprio? Não é que vai ter um objetivo em comum. MGTOW é uma filosofia, não é uma comunidade. Cada homem ele vai ter que definir o objetivo para ele. Só que o primeiro estágio é que nem o Rolo Tomás fala. Tu tem que o beta. Tu tem que o beta que existe dentro de ti. Tu tem que pegar e surrar o Blue Pill, o Purple Pill que existe dentro de ti e se tornar Red Pill. E se colocar em primeiro lugar. Depois disso, tu tenta desenvolver algum objetivo de vida pra ti. Infelizmente, eu sei que deve ter alguns caras que têm um certo instinto paterno ou têm uma vontade muito forte de casar ou pelo menos ter filhos. Mas, cara, enquanto tiver as leis que tem e enquanto não tiver útero artificial, vai ser difícil. Porque mesmo se resolver as leis, a gente tem que lidar com outra questão da realidade. A gente tem que lidar com as mulheres da geração X e da geração Z. Nenhuma delas são aptas para serem esposas ou mães. O Aaron Clary ele soltou uma frase muito boa que dizia o seguinte: as mulheres elas querem se casar e ter filhos, mas elas não querem ser esposas. Elas não querem ser mães. Basicamente, ela quer continuar tendo a carreira dela, quer continuar tendo os estudos dela, e ela não vai colocar o marido, a família ou o filho em primeiro lugar, porque ela acha que é isso que vai dar segurança para ela. Ela não confia no próprio companheiro, no próprio marido, mesmo tendo as leis do lado dela. Veja bem, a mulher ela pode simplesmente confiar e se submeter ao marido e se tornar uma dona de casa, e a lei está salvando ela. Porque mesmo que dê algum problema, ocorra um divórcio, a lei vai dar a partilha de bens para ela. Vai dar pensão, vai dar a guarda dos filhos, mesmo que a pensão seja temporária. Olha, veja bem, a mulher se casa com um cara, tem filhos, fica sendo dona de casa durante sei lá quantos anos. É capaz de no divórcio ela ter direito a 5, 10 anos de pensão do ex-marido. Com a partilha de bens e esses 5, 10 anos não é o suficiente para a pessoa se posicionar de novo no mercado de trabalho, vê como é que a parte mimada, nem isso para elas é suficiente. Então isso é só a parte de, elas querem se casar, mas elas não querem ser esposas. Elas não querem se submeter ao homem, complementar eles, ou satisfazer alguma expectativa dele. Até o TFM, assim, falando do TFM 420, ele chegou e perguntou pra galera: existe alguma expectativa que o homem pode ter hoje do casamento? O cara não pode esperar nada da esposa, então pra que se casar? E a outra parte, por exemplo, elas não querem ser mães, de que adianta a mulher ser uma mãe e ser uma carreirista? Ok, ela vai ter uma licença maternidade, e daí depois ela vai voltar para trabalhar e vai colocar uma babá, ou vai colocar uma creche à criança. Da onde que isso é mãe? É basicamente uma linha de montagem. Tu tá colocando teu filho para ser criado por empresas ou pelo Estado.
Então mesmo assim, mas tu pode dizer, não, mas eu sou um homem que eu tenho bastante renda, e tu vai querer se arriscar? Que nem eu disse, geração estragada, Y e Z, com as leis que não mudam, com o voto feminino, que qualquer mudança que dê nas leis, o cara, depois, na próxima eleição, ele não é eleito e a mulherada exige tudo de volta. A gente fica nesse ciclo de esquerda e direita. Então, como eu disse, é uma tempestade. Não tem muito o que fazer. Cada um tem que definir o seu objetivo. Pode ser assim, não, eu quero viajar pelo mundo, conhecer todos os continentes, todos os países, vai lá. Eu quero ser o melhor cara na minha carreira, vai lá. Quero me aposentar cedo. Quero me tornar um milionário. Qualquer coisa. Ou tu pode até fazer, por exemplo, isso que eu estou fazendo no canal. O canal foi uma experiência. Eu não imaginei que ia dar essa quantidade de inscritos, eu não imaginei que ia gostar tanto de fazer o que eu estou fazendo. Mas, por exemplo, tu pensa, imagina que tu tenha lá um lado meio paternal. O DJ falou no TFM 420. Ele disse, tu não precisa necessariamente ter um filho, porque olha como é que é o esquema. Tu tem um filho, a guarda tá toda garantida para tua mulher, e o teu filho vai ser educado pelo governo, pelo sistema de ensino, por um monte de professora feminista. Tu não sabe nem se tu vai conseguir educar o teu filho, se tu vai conseguir passar alguma coisa para ele. E eu, em alguns ensaios, especialmente os iniciais aqui do canal, os vídeos que eu fazia, eu imaginava o seguinte, eu imaginava eu falando para uma versão mais nova de mim, aquilo que eu gostaria de ter escutado na época, quando eu era mais jovem. Então isso bate com uma coisa que o DJ falou, tu não precisa necessariamente ter filho. Tu tem que entender que tem um monte de homem perdido na tempestade, especialmente aqueles que sofreram alienação parental, ou pior, são filhos de mãe solteira, que nem eu falei, eles não têm mais aquele conhecimento intergeneracional de outros homens da família dele. Então tu pensa o seguinte, beleza, eu posso me arriscar com a mulherada atual, com as leis atuais, para ter no máximo 1, 2, 3 filhos e tentar influenciar eles, tendo tudo isso contra mim. Quando tem um monte de homem precisando de ajuda, que tu pode influenciar e educar e ajudar eles. Isso é uma coisa que eu imagino hoje em dia, pela quantidade de inscritos do canal. Porque eu já venho, tanto caras mais novos ou mais velhos que eu, já vêm no meu canal e falam que aprenderam coisa pra caramba. Isso já traz uma satisfação maior. Isso já é uma recompensa ainda maior. E como eu falei da tempestade, a gente tem uma tempestade que está durando décadas, que é uma sociedade misândrica, que se alimenta de homens. Precisa desses homens indo para a linha de montagem sendo sacrificados, porque, novamente, são eles que sustentam a arrecadação do Estado, são eles que sustentam o feminismo, sustentam o socialismo. Alguns de forma voluntária, só que muitos de forma involuntária. As mulheres, elas são basicamente aquela cenoura numa cordinha, numa vareta que fica na frente do jegue para o jegue ficar perseguindo. O jegue sendo o homem. É aquele negócio, vai lá, continua puxando a carreta, continua se sacrificando. Tu vai receber a cenoura no final das contas. O cara até recebe, né? Ele tem uma esposa durante o tempo que a mulher acha conveniente de ficar com ele. A hora que ela vê o que já ficou o tempo suficiente e está na hora de fazer o saque, ela vai fazer o saque. Como o Rolo Tomassi fala, o problema não é se a tua mulher vai te divorciar de ti ou vai te ferrar ou não. O problema é que, pela lei, todas podem. E isso é um contrato inaceitável. Então o que resta fazer é o seguinte, cara, é buscar abrigo, se proteger da tempestade, de todas as formas que tu puder, e tentar salvar o máximo de homens possível, porque para cada homem salvo é menos um homem sendo sacrificado e é menos um homem sustentando a tempestade. E sem essa sustentação, sem esse alimento, sem esses homens sendo sacrificados, ela vai parar. Não é à toa que já está parando. Os políticos não podem falar a respeito. A mídia, obviamente, não vai falar a respeito. Mas as ideias estão circulando por aí. A ideia de que não tem que ter um estado de bem-estar social. A ideia de que não tem que ter voto universal. A ideia de que essa história da igualdade entre homens e as mulheres é uma piada de mau gosto. É algo que não funciona, é que nem comunismo, é bonitinho no papel. Socialismo é bonitinho no papel. Egalitarianismo, igualdade entre homens e mulheres é bonitinho no papel. Funciona? Pois então, a gente tem séculos, se não milênios de história da humanidade dizendo que o negócio não funciona. Então pensa o seguinte, inevitavelmente, imagine que vai chegar um monte de imigrante por causa da queda da taxa de natalidade e vão vir de uma outra cultura mais patriarcal. Isso pode acontecer.
já existe precedente que garante esse negócio de que o Estado ele vai abandonar as mulheres. Por quê? Por que o Estado ele liberou as mulheres à torto e direito e não fez nada a respeito para controlar elas? Porque o Estado ele ainda tinha aquela capacidade de vincular um homem a uma mulher através do contrato de casamento, e o homem se tornava responsável financeiro por ela. A partir do momento que o homem foi parando de casar, só sobrou o Estado para pagar a conta. E ele não quer pagar a conta, ele nunca quis pagar a conta. É por isso que desde quando as mulheres foram liberadas, o Estado meteu nos homens. O Estado manteve a mulher livre, profissionalmente, politicamente, porém tornou o homem responsável pela mulher. Se tu não tem autoridade, tu é responsável por uma pessoa que pode fazer o que ela bem entender, tu basicamente tem Isso foi isso que o Estado fez com os homens durante décadas. Mas a partir do momento que o homem está evitando a armadilha do casamento, evitando de criar vínculo com uma mulher, a conta está sobrando só para o Estado. O Estado nunca quis pagar a conta. O Estado ele vai abandonar as mulheres. E ele prefere até importar imigrantes, acabar com a própria cultura do seu país, do que tentar sustentar a mulherada. Para vocês terem ideia, já houve um precedente nos Estados Unidos, que é o país onde tem, acho que a maior quantidade de homens com circuncisão no mundo, que é feita a circuncisão quando os caras são bebês, se eu não me engano, depois de algumas semanas de nascimento. Os pirralhos chegam a desmaiar, chegam a entrar em choque, tem alguns até que... Mas enfim, nos Estados Unidos agora com os imigrantes muçulmanos, que não chegam nem a 5% da população, eu acho, já criou-se um precedente que feminina não é inconstitucional. Porque faz parte da cultura desses imigrantes, faz parte da religião deles. Então se tu pensa que o Estado não vai abandonar as mulheres, tu tá enganado. Então a gente tem duas alternativas. Ou ocorre um colapso e o próprio homem ocidental toma as rédeas da própria sociedade dele, começa a parar de ficar regando e de ter medo de confrontar as mulheres, ou vão vir outros imigrantes e vão mudar a tua sociedade, trazer para uma posição de equilíbrio. Equilíbrio não de egalitarianismo, de igualdade entre homens e mulheres. Equilíbrio de o homem é mais forte, ele é mais responsável, ele tem que ter mais autoridade. E não venha me dizer que, mas isso é opressão para a mulher. Antes do século XX, antes do voto feminino, existiam mulheres que eram totalmente independentes. Eu tenho a regra dos 5%. 5% das mulheres conseguem competir com os homens de igual para igual e conseguem ser independentes. Toda mulher antes do voto feminino, antes do século XX, ela tinha o direito de trabalhar, ela tinha o direito de ser dona de propriedade, não só isso, gerenciar propriedade. Inclusive, antes do século XX, eu acho que até no século XVII ou XVIII, já existiam até universidades só para as mulheres. Se não me engano, nos Estados Unidos. Então não existe essa ideia de que não, mas a mulher vai ser oprimida. Não. O problema é que quando foi concedido o direito ao voto para a mulher, o período no qual apenas as mulheres que eram independentes e que tinham mérito podiam votar foi muito curto. Logo em seguida, os progressistas eles se aproveitaram para garantir esse voto para todas as mulheres, sendo a maior parte das mulheres dependentes ou do Estado, ou da família, ou do marido. E não é à toa que a gente teve essa ascensão desenfreada do socialismo durante décadas. Então a tempestade ela vai terminar. O negócio vai colapsar. A única questão é que, diferente de outros momentos da história da humanidade, quando ocorria um colapso desses, a civilização, toda a cultura, a história era apagada. Vinha uma outra civilização e tomava tudo, ou ocorria Dessa vez não vai acontecer isso. Dessa vez, talvez a cultura dos países vai mudar, só que os países ainda vão existir. Não é à toa que falam que a Europa vai se tornar uma federação de monarquias ou repúblicas islâmicas. Mas vai continuar existindo a Europa, talvez até o nome continue França. Pode ter um monte de muçulmano, mas vai continuar sendo França. Não vai ser uma conquista violenta que nem acontecia das outras vezes. E parte da população europeia vai sobreviver. Não vai ocorrer um colapso de taxa de natalidade. Então nesse ponto é que tu pode ver o quanto é importante não só tu se proteger da tempestade, mas tu salvar o máximo de homens possível. Porque eu não acredito que vai demorar muito para ocorrer esse colapso. Eu acho que a década agora de 2020 até 2030 vai ser engraçada de assistir. Para o homem MGTOW, para o homem independente, livre, vai ser hilário de assistir.
E a gente sabe também que épocas de crise, épocas de instabilidade são ótimas épocas para lucrar em cima disso. E imagina o homem solteiro MGTOW que tem dinheiro de sobra porque abre mão de ter mulher e filhos. Mas enfim, isso é tema para outro vídeo. Mas a questão é a seguinte, quando ocorrer um colapso, seja interno ou externo, através de imigrantes ou simplesmente porque o teu país está colapsando economicamente e politicamente, é importante ter um monte de homem vivo e um monte de homem red pill que sobreviveu à tempestade, porque aí é o momento que eu acho que vai ocorrer uma renegociação. E tem gente que fala que é o seguinte, não, é renegociação do contrato entre homens e mulheres. As mulheres elas não têm que fazer parte dessa mesa de negociação. Nunca tiveram. A gente começou com esse problema porque elas foram convidadas para essa mesa de negociação. Inclusive, se for pegar autores bem antigos, Red Pill de séculos atrás, filósofos e etc., eles mesmos iam dizer para você que quando as mulheres da tua civilização começam a fazer parte da vida pública, da vida política da tua civilização, é o momento que a tua civilização começa a morrer, novamente. Não quer dizer que essas mulheres não vão ter direitos, não vão poder ser livres, se elas conseguirem ser independentes como eram há séculos atrás. Vão poder trabalhar, vão poder gerenciar a propriedade, ok. Só que se tu não vai se submeter a nenhum homem, tu não tem que receber auxílio de nenhum homem e não tem que ser sustentado pelo Estado. Uma sociedade civilizada não é necessariamente uma sociedade que tenha seguridade social e assistencialismo. Não é necessário para ter uma sociedade civilizada. Para ter uma sociedade civilizada, tu só tem que ter a garantia do direito de propriedade e acabou. Enfim, quando ocorrer essa renegociação do contrato social, não vai ser uma negociação entre os homens e as mulheres. Vai ser uma renegociação entre os homens e o governo, os homens e o Estado. E é por isso que eu acho mais importante o máximo possível de homens sobreviverem à tempestade e não só isso, por causa da tempestade, se tornarem Red Pill. Porque é isso que vai definir a sociedade que vai surgir depois. E depois disso, não pode ser esquecida a história do que aconteceu no século XX. Da mesma forma que a gente tem registro histórico da experiência falha que foi o comunismo, e toda vez que aparece alguém, não, vamos tentar o socialismo, vamos tentar o comunismo, tu fala, não, seu retardado, um monte de gente, a gente não vai tentar essa coisa de novo. A gente pode fazer a mesma comparação com o feminismo. Ah, mas o feminismo não gente. Tem certeza? Tu já parou pra pensar ou pra avaliar a quantidade de homem que se a quantidade de homem que em que as mulheres votaram pro governo declarar. Tu já parou pra pensar a quantidade de gente que foi Tem uma estatística do governo norte-americano da quantidade de crianças da desde a década de 60, 70. O negócio é a nível de Primeira ou Segunda Guerra Mundial. Então, depois dessa sociedade que possa vir a surgir depois, novamente, que nem eu falei, ou o Ocidente se conserta e o homem ocidental deixa a pimp hand dele crescer de novo e para de ter medo da mulher ocidental, ou até mesmo vem uma outra cultura e o homem ocidental se converte a essa outra cultura. A questão é que a gente não pode apagar a história ou deixar a história ser apagada, ou pior, ela ser reescrita pelos antagonistas, nesse caso, feministas, esquerdistas e tudo mais, porque a ideia é o seguinte, é pra gente olhar pra história e pensar, nunca mais. Da mesma forma assim, nunca mais comunismo, nunca mais egalitarianismo. Aí vão falar, mas isso é opressão. Não. Que nem eu disse, se a mulher consegue provar que ela é independente, consegue trabalhar, gerar renda, consegue se mostrar responsável, essa mulher pode ter direitos políticos na sociedade, mas apenas essa mulher. Não vem com esse pensamento coletivista das mulheres de achar que é que nem o que as mulheres pensam, que quando uma mulher conquista alguma coisa, seja numa Olimpíada, seja num programa científico, alguma coisa assim, todas as mulheres sentem como se elas tivessem conquistado isso. Como se isso fosse uma vitória não para o indivíduo, mas para o coletivo que é as mulheres. Não. Isso é mentalidade de mulher. Então a sociedade que tem que surgir depois tem que ser uma sociedade totalmente meritocrática, totalmente baseada na responsabilidade.
E para a minoria de mulheres, que eu acredito que seja 5%, que são independentes, elas também vão poder fazer parte disso. Só que até mesmo essas mulheres, elas têm que reconhecer que se elas chegaram numa posição tal, por merecimento, elas não têm que permitir que outras que sejam menos capazes que elas cheguem nessa posição tal também. Então, de certa forma, eu não estou nem excluindo dessa renegociação do contrato social no futuro entre o homem e o governo, eu não estou nem excluindo mulheres. Só que a gente tem que se basear na realidade. Não pode ser blue pill, não pode ser purple pill. A gente não pode desejar que o mundo fosse de uma certa forma ideal, de uma forma idealizada. Tem que se basear na realidade. Então, se a maioria da população feminina não consegue ser independente, e pior, para manter o privilégio, para manter a sustentação delas, vai estar disposta a sacrificar uma quantidade X de pessoas, ou seja, sacrificar o trabalho dos outros vivendo de assistencialismo, sacrificar o próprio marido, tacando um divórcio e saqueando ele, ou pior, sacrificar os próprios filhos porque, eu fui irresponsável, não quero virar uma mãe solteira, então vou Novamente, indo um pouco além ainda, essa parte da tempestade que está ocorrendo desde a década de 60, tem que lembrar o seguinte: não são só as mulheres que são as suas maiores inimigas e se prejudicaram. Não são só os homens que foram sacrificados no divórcio que se prejudicaram. A gente, homens assim de gerações posteriores, especialmente aqueles que os pais passaram por um divórcio ou são filhos de mãe solteira, também foram prejudicados com isso. É um dano que dura durante gerações. E até tem gente que fala assim que o aprendizado, a mudança social, ela pode ocorrer rápido através do Estado, através das leis, mas a população se adapta depois de umas 2 gerações. Então pensa o seguinte: o que a gente como MGTOW atualmente está vivendo e as decisões que a gente está tomando para mudar a nossa vida, para nos adaptar a essa realidade, isso é consequência de algo que começou lá na década de 60. Pensa. Tu pode ter um homem que foi injustiçado, que se ferrou naquela época por causa da sociedade misândica, por causa das leis injustas, por causa do feminismo e do socialismo. E a forma com que ele foi prejudicado afetou a geração posterior e afetou a outra geração posterior. Então eu vou até ser meio poético, vou até criar um termo agora. Basicamente são os filhos da tempestade, cara. E a nossa obrigação é sobreviver, se proteger e tentar salvar o máximo de homens possíveis. Porque a coisa vai piorar. Provavelmente a coisa vai piorar muito até chegar o momento de melhorar.